Bom, eu sou Roberto Freitas, apaixonado por astronomia, observação celeste e tudo mais, com o prazer de apresentar o telescópio F776 refletor da Greca. Vamos disponibilizar o telescópio, todos os seus acessórios para a utilização, começando pelo tripé, que está aqui devidamente embalado, e o próprio telescópio, que nós já vamos deixar também preparado para a montagem. Temos a montagem alto-azimutal, uma vez que ele vai se direcionar para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, com um microajuste. E a caixa de acessórios, tá? Lembrando que todas as caixas têm seus acessórios descritos na própria caixa, até para um fechamento, um transporte, sabemos onde vai o quê. Muito bem. O telescópio é refletor 770, vem embalado numa proteção plástica que a gente já está retirando e colocando em cima da mesa para a união dela com o tripé. Os acessórios ficam numa caixa à parte. E o que vem neles? Como diz aqui na própria caixa, vem oculares, que são essas que estão já colocadas aqui. Tá? São 3 oculares. Uma Barlow de 2 vezes, que a gente vai explicar o seu uso. Uma haste de microajuste, para que você faça a ascensão para cima e para baixo de maneira mais suave. As borboletas, os parafusos de fixação do telescópio no tripé. Deixa eu já tirar esse plástico aqui também. Ok. O buscador, não é, que muitos chamam de pescador, outros falam em inglês o finder-scope, que é um acessório que, por ter um campo de visão maior, você consegue visualizar, apontando pela cruz que tem nele, como uma mira de giro. Você aponta o alvo que você quer, não é? E depois de aferido com o próprio telescópio, para onde você apontar o buscador, a imagem vai aparecer na ocular do telescópio. E aqui tem mais uma lente que é o Erecting Eyepiece. Essa peça, ela permite que você consiga enxergar os alvos da maneira que os olhos veem, porque geralmente nesse telescópio a imagem é de cabeça para baixo, porque como no céu o astro não tem pé nem cabeça, para a astronomia tanto faz que ele seja de cabeça para baixo, ou virado para a esquerda ou para a direita, ou invertido os lados, isso não importa. Se bem que ele conta com esse acessório que te permite também ver os alvos da maneira que os olhos veem. Bom, agora chegou a hora da montagem do tripé, não é? Com a montagem
altas de mutal. Vamos liberar o tripé aqui da caixa, não é? Retirando aqui as três pernas do tripé. 1, 2, 3, ok? Colocamos a caixa já aqui embaixo e os parafusos que estão aqui dentro para que a gente possa fazer essa montagem. Tiro aqui a bandeja, os parafusos e já podemos começar a montagem propriamente dita. Vamos liberar aqui a caixa. E nesse primeiro estágio, vamos prender, não é? Como ele é um tripé telescópico que aumenta de tamanho até 1,20 m, vamos travar as partes do mesmo. Travei uma. Travei duas. E travei a terceira e última. Vamos retirar a montagem e já deixá-la em posição de união com as patas do tripé. Liberando a caixinha. Essa é a parte central que vai segurar as três patas do tripé. E para isso a gente vai liberar esses 3 parafusinhos de junção. Não é com essa base e o próprio tripé. Veja que nós vamos ter que colocá-la com essa parte virada para cima, desta forma, ok? Porque aqui em cima vai a bandeja. Então vamos fazer a junção da primeira parte. Coloco o parafusinho. E já aperto aqui, ó. Essa primeira já foi. Passamos para a segunda, colocamos a junção, parafuso na mão, vamos colocar a segunda parte. Parafusinho e vamos para a terceira perna do tripé. Uniremos então a parte da montagem com a parte superior do tripé. Colocamos o primeiro engate, o parafuso, como vocês podem ver, ele tem uma chanfra em que vai ser colocada exatamente nessa parte do tripé que tem também essa chanfra. Ó, ela está aqui, ela vai casar exatamente
com a chanfra do parafuso. Então vamos colocar a primeira parte. Vamos colocar a primeira parte aqui. Não esquecendo da arruela e da borboleta que vai prender, não é, as partes no tripé. Vamos passar para a segunda perna, tá? Colocado aqui. Veja a posição da chanfra que nós vamos colocar a seguir. Arruela e borboleta. E finalmente a terceira. Tripé montado, tá? Vamos colocar essa bandeja, não é, que ela tem as cavidades, não é, para ter o encaixe dos acessórios aqui, facilitando assim o manuseio do material de observação. Bom, a bandeja de acessórios, ela é muito conveniente porque facilita a você cambiar, a você trocar as oculares, tendo-as sempre à mão, tá? Basta girar aqui, aí já pode fixar e as oculares vão aqui, ó. E cabe todas, inclusive aquelas que têm um diâmetro até maior ou menor, não importa. Todas elas cabem na sua bandeja de acessórios. Ele está pronto para uso. Sendo assim, está pronto. Agora nós vamos unir nosso telescópio 776, mas sem antes lembrar que aquela etiqueta que vocês viram tem algumas informações importantes. Por exemplo, 776. O que significa isso? 700 é o percurso da luz desde o espelho até a convergência de foco. Quando você gira essas roldanas, ela vai chegar a um foco bastante nítido. E 76 significa o diâmetro do espelho ou da entrada de luz que você vai receber, que o espelho é responsável pela luz, a ocular é responsável pelo aumento. Então vamos uni-los, tá? Existe aqui na montagem alta-azimutal duas reentrâncias que você vai colocar o telescópio, não é, nessa reentrância, e na hora que ela for fixada, você vai travá-las, não é, para evitar qualquer tipo de acidente. E quem trava exatamente essa parte são as borboletas que vai
aqui na lateral deles. Uma vez colocadas as borboletas, ele já está completamente fixo e seguro. Muito bem, colocou uma, a segunda já vai ser colocada aqui. E você tem também uma haste de microajuste, principalmente na altitude. Não é para uma sintonia fina. É ela que dá essa sintonia fina. Ela tem um parafuso onde vai prendê-la exatamente aqui no telescópio, e a outra parte você vai prendê-la na montagem. Para nós encaixarmos essa haste de microajuste, nós vamos soltar essa borboleta para que a haste entre, não é? no local apropriado, né? E a gente possa prendê-la na parte superior, a gente prenda aqui no telescópio. Então aqui eu já vou prender no telescópio, tenho um parafuso que acompanha, a gente vai prendê-lo aqui, tá? Não precisa dar um super aperto, até com a própria mão dá para nós fazermos esse aperto, porque ela fica um pouco solta para flexibilizar a altura, ok? Então, uma vez isso feito, agora nós vamos usar os acessórios. Solta um pouco este parafuso, não é? E a gente consegue tirar a borracha que usa para proteger a entrada da ocular. Bom, nós temos 3 oculares nesse telescópio e todas elas estão identificadas num relevo que fica bem aí na parte frontal da ocular. Essa aqui, por exemplo, é de 20 milímetros. É a primeira que deverá ser usada, porque ela tem um aumento menor, mais uma resolução muito maior. Veio outra ocular acompanhando, que é exatamente a de, vamos ver aqui, 4 milímetros, tá? E ela pode ser já colocada na bandejinha apropriada para esse tipo de lente. E vem também um filtro lunar, que é esse filtro que ele tem a cor verde e ele consegue barrar a entrada excessiva de luz, principalmente quando a lua é lua cheia, superlua, essas que emitem uma luz muito forte. E temos outra lente que é a de 12 milímetros. Exatamente, é de 12 milímetros. Muito bem. Como eu falei, a primeira que nós usamos é a lente de 20 milímetros. Muito bem. Vamos colocar de 20 aqui. Essa aqui volta para a bandejinha. Aí eu tenho que procurar um alvo qualquer. Tem um prédio que eu estou vendo ali que tem uma antena no topo dele, deve ser uma antena de celular. Então eu tenho que colocá-lo nesse alvo, apertar o parafuso do microajuste. Eu vou até dar uma giradinha para você ver qual é o parafuso. Esse aqui, porque aí ele não vai se mexer mais. E ela continua onde eu coloquei. E também o parafuso do azimuth para ele ficar completamente... Gente, vamos checar se ele está exatamente onde nós colocamos, mas vamos tirar também a tampa grande do telescópio para que a gente faça, para que dê o foco. Foco dado, alvo achado. Vamos colocar
O buscador, que tem um ângulo de visão, um campo de visão maior, para aferir ele com o telescópio. E por que isso? Para onde, depois de aferido, eu apontar o buscador, a imagem vai aparecer na lente de 20 milímetros. Vamos colocar o buscador. Pode ser que ele venha acoplado já montadinho ou então separado assim, não tem problema. Você pode colocá-lo nesta posição que eu vou te mostrar. Você coloca nessa posição aqui, certo? E levemente prende com os 3 parafusos laterais, ó. São 3 parafusos. 1, 2, 3. Aí você deixa dessa forma, retira os parafusos que vão prendê-los na parte superior do telescópio, tá? Porque a ideia é que a gente faça que o buscador e o telescópio olhem para o mesmo alvo, exatamente para o mesmo alvo centralizado. Então vamos colocá-lo agora. Muito bem. Colocado em cima, vamos fazer a fixação do mesmo para fazer o aferimento. O aferimento é simples, tá? E é bastante resoluto. Tá? Com isso, você vai poder localizar objetos com muita facilidade. Prender o outro lado. Uma vez os dois presos, a gente vai pela ocular de 20, isso é importante, vai localizar o alvo. Eu já tinha colocado previamente naquela antena do prédio, é uma antena que fica, deve ser de celular, tal. Olha, ela já está bem centralizada e através desses 3 parafusos, 1, 2 e 3, eu vou colocar no meio da cruz do buscador, apertando os 3 parafusos, eu vou colocar no meio da cruz, centralizado, a antena. Está colocado e agora, para onde eu, olhando para o buscador, soltando as 2 peças aqui da sintonia fina, tá? E aqui no azimute, que é essa borboleta, você, para onde apontar, localizar pelo buscador e olhar pelo ocular, a imagem vai estar lá. As oculares têm função primordial na observação, até porque elas é que respondem pelos aumentos. Por exemplo, se você pegar e utilizar uma ocular de 20 milímetros, que é exatamente esta daqui, você vai dividir a distância focal, que é de 700 por 20, o que vai dar 35 vezes de aumento. Pessoal, aumenta menos? Aumenta, mas a resolução é muito, muito melhor. Tá? Você tem também uma ocular de 12 milímetros. A ocular de 12 milímetros, aliás, deixa eu até pegá-la aqui, tá? Ela vai aumentar médio, com boa resolução também, não é? E você pode utilizá-la colocando diretamente no tubo do telescópio, onde tem a regulagem de foco. E tem a de 4 milímetros.
Como eu falei, a de 20 é responsável por 35 vezes de aumento. Já a de 12 milímetros é responsável por 58 vezes de aumento. Repetindo, 58 vezes de aumento. E a ocular de 4, que é a que mais aumenta, ela é responsável por 175 vezes de aumento. Até aqui tudo bem, mas se você usar a Barlow de 2 vezes, o aumento que você conseguiu de 35 vezes usando a ocular de 20 vai para exatamente 95 vezes, porque ela aumenta 3 vezes mais. Existe uma peça que essa faz com que a imagem que você vai ver ela seja como os olhos veem. Por quê? No telescópio refletor, a imagem é de cabeça para baixo. Tá? E como no céu não tem pé nem cabeça os astros, tanto faz. Para os estudos astronômicos, não dificulta em nada. Porém, tem esse acessório que vai fazer com que você veja exatamente como os olhos veem. Se tiver escrito ambulância, você vai ver ambulância exatamente da mesma forma que está escrito, certo? Então, isso aqui são as oculares. Bom, com esse telescópio você consegue ver já Saturno com um anel, Júpiter com 4 luas das 57 já existentes, mas você vai ver Io, Europa, Ganímede e Calisto. Calisto um pouco mais afastada do centro de visão do telescópio, mas dá para enquadrar as 4 juntas, dependendo da posição delas, no telescópio. Consegue ver nebulosas, todos os planetas do Sistema Solar, com exceção de Saturno, que é um planeta que até foi desconsiderado como planeta, e os outros você consegue ver a coloração de Marte bem vermelha, que é um planeta que na terminologia grega ele é considerado guerreiro, não é? De sangue, de guerra, de luta. E você consegue ver nebulosas, aglomerados, inclusive no próprio Cruzeiro do Sul tem a nebulosa, parece um chumaço de algodão chamada Ômega, não é Ômega, Ômega Centauro. Muito bonita de ser observada. A Lua não tem o que se falar, você consegue ver as crateras, inclusive com as sombras, quando é um quarto crescente, que começa no início da tarde, ou um quarto minguante, que já adentra a madrugada dentro da sua semana de observação. Eu vou aproveitar para também apresentar para vocês um adaptador de celular para você tirar fotos, não é? Universal, ou seja, ele pode absorver todos os diâmetros de oculares, como essa, por exemplo, que é 0,965 de polegada ou 24,5 centímetros. Bom, nós vamos encaixar então o celular no adaptador, tendo sempre como premissa colocar a câmera do celular exatamente no buraco de entrada de luz, tá? E para fazer essa operação, você tem que apoiar a sua mão nessa borboleta, não é? E aqui você coloca o celular, não é? Fazendo uma ligeira pressão, ó, e já colocou, já está colocado, ó, fixo, colocado, tranquilo. E vamos fazer o casamento, então, da entrada de luz com
A câmera, eu vou tentar colocar aqui e mostrar como é que ela fica para vocês. Ó. Eu acho que está dando para ver aí, né? Ó, olha só, a câmera tá bem centralizada, ok? Então, você coloca a ocular abrindo, não é? As garras que vão prender a ocular. Uma vez colocada aqui, com a tampa da mão, você vai girar, deixando ela sempre no centro. Como ela é universal e aceita todas as oculares, você tem que ver o aperto para que ela fique muito bem fixada. Veja que ela está fixada. Uma vez o suporte de celular montado com a ocular também, você vai inserir, vai soltar esse parafuso para poder inserir com tranquilidade e vai apontar para o alvo. Simplesmente dá o foco, aliás, eu vou até voltar para você ver, dá o foco por aqui, olhando para o visor, para que ele esteja bem nítido. Deixa eu voltar à posição. Na hora que você fizer isso, o meu celular, por voz, ele ativa o clique. Se eu falar, por exemplo, do aplicativo que eu tenho, sorria ou dispara, ele já dispara e eu tiro a foto. Ou então, você pode simplesmente clicar, uma vez que você já deu o foco e ele está nítido. É só isso. Bom, muitos dos alunos perguntam por que nessa tampa grande tem uma segunda tampa pequena. Simples. Quando você retira a tampa grande, você observa astros com menor brilho, não é? E nebulosas, constelações que não emitem tanta luz como a Lua e Vênus, por exemplo. Quando você tem uma grande emissão de luz, aí sim você põe essa tampa que ela restringe a entrada de luz e te dá um melhor aproveitamento para observação. Então esse é o telescópio 776 refletor, um lançamento da Greika que vai otimizar as suas boas observações.